Pessoal, nós já vamos voltando. Só estou conectando o Instagram aqui. Nós já vamos voltando. Amém? Só estou conectando o Instagram aqui. Glória a Deus. Nós vamos fazer essa live para o pessoal entender o que é o curso de adoração profética. Nós vamos falar da cerne da adoração profética. Amém? Deixa eu ver aqui se eu consigo falar com o Rodrigo. E aí, Pastor Johnny? Pastor Johnny tá lá na live, ó. Só um pouquinho, gente. Rodrigo tá por aí já? Glória a Deus. Aí, ó, o Rodrigo tá chegando. Aí, peraí que eu vou virar a câmera aqui. Aí. E aí, Rô, tudo bem? Olá, pastor, tudo bem? Prazer, Deus abençoe, pastor. Amém. Glória a Deus, gente que tá entrando aí. Glória a Deus. Obrigado por ter aceitado o convite, viu, Rô, de estar aqui nessa aula. Eu tô aqui com o Google Meet, todos os alunos do curso de adoradores conectados. Legal. Nós daqui a pouco vamos ter bastante gente aí para entender o que nós vamos falar sobre adoração profética. Há uma expectativa para o que Glória a Deus. Fazer. Amém, amém, amém. Uma honra. Obrigado eu pelo convite, viu, pastor? Pode contar Amém. sempre comigo aqui com o canal. Glória a Deus. Amém. Rô, sem delongas, eu queria orar, Vamos lá. né, para a gente começar esse tempo. Os alunos já tiveram uma parte aqui, né? Eles estão desde as 7h30. O pastor Marcos, ele iniciou, conversou, explicou como vai ser o curso, né? E essa segunda parte nós vamos resumir, trazer a cerne do que é a adoração profética, mas na visão espiritual. Amém? Amém, amém. Eu gosto de sempre por causa da batalha, né? Fazer uma oração caprichada para que o Senhor nos proteja, né? Para que o Senhor permita que a gente não tenha nenhum ataque durante essa aula, no sentido de, primeiro, roubar a mente, né? Uma coisa que eu queria já ensinar para os alunos, ensinar para quem está chegando aí. Gente, me perdoe se eu tossi um pouquinho, tá? Eu acabei de vir do hospital para saber por que eu tô com essa tosse já faz uma semana. Então pode ser que alguma hora eu tossa aí, mas os intercessores estão orando para que isso não aconteça. E primeira coisa que a gente tem que entender, né? Este ministério, Chaves do Reino, é um ministério de batalha espiritual, né? Tem curso de adoração profética, mas tem curso de libertação, de intercessão. E essa é a chamada que o Senhor nos deu, de batalha espiritual. E a gente tem que entender, gente, que a adoração profética, ela se dá no reino do Espírito, né? Eu quero trazer uma visão para os irmãos, tirar os olhos do natural e para que a gente coloque os olhos no espiritual. Há algo acontecendo no reino espiritual. Importa o que a gente entenda o que o coração de Deus está dizendo e a gente traga para a terra o que o coração de Deus quer. Deus, ele tem vontade. Ele não está fechado numa caixinha, né? Ele não está, de alguma forma, paralisado segundo as nossas vontades ou os nossos achismos, né? É isso que a gente chama, se eu fosse resumir para você, o que é religiosidade? Religiosidade é nada mais, nada menos que em tentar
descrever Deus segundo a nossa mente. Isso é religiosidade. Toda vez que eu tento adorar a Deus segundo o meu entendimento, eu estou sendo um religioso, né? Então, esse curso que nós estamos trazendo aqui para os irmãos, para quem está chegando no Instagram aí, esta aula é a primeira aula do curso de adoradores proféticos, ela está sendo aberta, as outras não serão abertas, então essa é uma forma de você conhecer essa história, amém? E eu quero falar do reino espiritual. Nós oramos no começo, para quê? Porque as forças das trevas, elas não, de forma alguma, querem que a gente entenda o coração de Deus. Porque a hora que eu entender o coração de Deus, o meu coração começar a vibrar na mesma frequência que vibra o coração de Deus, tá falando de música também, Wesley, reverberação também. Mas não só isso. Se eu começar a entender o que Deus está dizendo, vibrar na mesma frequência que o coração de Deus, tudo o que Deus quer se manifesta. Isso que é, venha o teu reino. Satanás, ele luta para que os filhos de Deus fiquem cegos, surdos, inoperantes e improdutivos. Eu não sei se você tem caderno aí, tá? Alunos, se vocês quiserem entender para que Satanás luta. Tem crente que é só cego, tem crente que é só surdo, tem crente que é só inoperante e tem crente que é só improdutivo. Tem crente que é surdo, cego, inoperante e improdutivo. Eu diria que o maior nível de religiosidade é aquele que é cego, surdo, inoperante, improdutivo, mas tem certeza que está abafando. Satanás, ele trabalha para que a gente seja cego, surdo, inoperante e improdutivo. Durante o curso nós vamos entender como aniquilar a cegueira espiritual, a surdez espiritual, aniquilar essa inoperância. Nós temos que ser operantes segundo Deus. Operar segundo a vontade. E ser o quê? Produtivos. Quem produz dá fruto. Vocês já viram a palavra de Jesus de que aquele que não dá fruto a árvore será cortada. Tem árvore que foi cortada há muito tempo e está esperando só o cheiro das águas para poder voltar a dar fruto. Mas a palavra fala em Jó, não é? 14. Ao cheiro das águas brotará. Eu quero dizer para você, amado, se você é um adorador que não sente mais a presença de Deus, não entende mais o que Deus está falando, você está sendo inoperante, improdutivo, está surdo, não ouve mais a voz de Deus, ó, entenda uma coisa, a misericórdia e a graça do Senhor, ela é suficientemente poderosa para te ativar de volta. Mas para isso nós vamos precisar entender muitas coisas. Hoje eu quero trazer aqui um resumo de tudo que nós vamos ministrar nesse curso. São 4 módulos, nós estamos só na primeira aula, e esse é um grande resumo, né? Eu quero orar então, amém? Porque as forças das trevas vão tentar impedir o nosso entendimento para que esta palavra não crie raízes. Mas nós vamos pedir a força do Senhor para que a nossa mente seja liberada. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelo teu poder liberado na cruz. Ali na cruz o Senhor conquistou todas as coisas. E o teu sangue derramado é, além da chave que abre o nosso destino para a eternidade, também é a nossa proteção. E eu quero te pedir agora, papai, que esta chave, o sangue do Cordeiro, esteja recaindo sobre as nossas vidas de uma forma muito poderosa. Cada um que está aqui, Senhor, no Google Meet, os alunos dos Adoradores Proféticos, cada um que está nessa live, Senhor Jesus, no Instagram, aqui na minha casa, em cada casa representada, pedimos a cobertura do teu sangue. Primeiro em nós, Senhor Jesus, no corpo, na alma, no espírito, na mente, no coração, nos sentimentos, nas emoções. Que a nossa mente seja agora liberada pelo teu sangue, que nosso entendimento seja liberado. Passa a tua espada, Jesus, agora liberando nosso entendimento. Aonde existem amarras de Satanás, eu libero agora a unção do Senhor. Em nome de Jesus, começamos esse curso agora. Eu consagro, em nome de Jesus, esse curso de adoração profética, seja presencial, seja online, ao Senhor.
Toma o controle, toma a primazia, toma o governo. O Senhor agora é o Rei, Jesus. Toma o controle das nossas mentes, da nossa fala, do nosso ensino. O Senhor é o mestre desse curso, em nome de Jesus. Por isso, agora libera os nossos ouvidos, libera os nossos olhos. Liga, Senhor, nossos ouvidos nos ouvidos, na boca de Jesus, nossos olhos nos olhos de Jesus. Liga o nosso entendimento no entendimento de Jesus, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha selar o ambiente que nós estamos. Eu libero os anjos agora para amarrar e amordaçar, sentenciar a falência todos os espíritos imundos que atuam contra qualquer aluno, contra qualquer um que esteja assistindo essa live, não pode atuar. Nós agora pedimos que o Senhor cele a internet também. Não permita que a internet, nem daqui, nem de cada casa, tenha problemas, para que possamos ir até o final dessa live, em nome de Jesus. Pai, levanta muros de fogo ao nosso redor. Muros de sangue, do teu sangue, do sangue do Cordeiro ao nosso redor. Que os anjos façam ela ao nosso redor. Liga agora o nosso entendimento na eternidade, Senhor. Que se abram os céus, que se abram os portais da eternidade. Nós lideramos anjos. Abram agora os portais da eternidade para que o Rei da Glória tenha a primazia, o controle, o contato. Em nome de Jesus, que a eternidade agora venha os pergaminhos da eternidade. Nós pegamos a mensagem da eternidade e trazemos para essa realidade agora. Não nos deixa perder essa oportunidade, Jesus. Eu me coloco diante do Senhor, pedindo que o Senhor não me deixe atrapalhar, para que o Senhor fale aquilo que o Senhor tem que falar, o Senhor tenha liberdade. Por mais que nós já saibamos aquilo que nós vamos falar, eu peço que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus, eu entrego e consagro este tempo, essa live, essa aula nas tuas mãos, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos Amém. lá. Glória a Deus. Tem muita coisa para falar, Rodrigo. Pessoal dos adoradores, tem muita coisa para falar, mas eu gostaria de resumir. Amém? Amém. Aquilo que nós vamos falar durante todo esse curso. É como se fosse o pessoal aí do Google Meet tem a apostila nas mãos, provavelmente, espero que vocês tenham. A apostila sempre vai ser colocada antes para vocês. Então, sempre tenham a apostila às mãos. Eu, quando comecei nessa vida de estudar, né, com a doutora Neuza, eu não perdia uma aula, sentava sempre na primeira fileira e eu anotava tudo que saía da boca dos professores. Tudo, 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 tudo. É muito importante, né? Um bom aluno é aquele que anota tudo. Porque muitas vezes o Senhor dá uma revelação que não está escrita, você precisa anotar. Se eu pegar os meus cadernos agora, daquilo que o Senhor me deu, há 17 anos que eu ando com a doutora Neuza, tudo que eu pude eu anotei. Revelações eu anotei. Experiências eu anotei. Anotem, queridos. É muito importante. É comprovado que quando a gente ensina, a gente provavelmente entende tudo que a gente ensina. Mas tudo começa o quê? Anotando. 30% do que vai ser ensinado vai ser fixado se você escrever. Amém? Faça isso. Você que está em casa, você quer aprender sobre a adoração profética? Anote. Aluno que não anota, no fundo, não tem uma expectativa de aprender. Isso é até psicológico. Aluno que não anota é porque, de alguma forma, não tem, só está aqui para ouvir, né? Vamos ver aí o que vai rolar, né? No fundo, não vai aprender muita coisa, porque a gente não tem a capacidade de gravar tudo, tá? Mas aquilo que a gente anota vai ficar lá gravado, a gente pode ver de novo depois, né? O pastor Marcos falou antes, né, de estar aqui, para quem está entrando agora, começou às 9, é a parte profética. O pastor Marcos, ele, de alguma forma, fundamentou que a adoração não tem a ver com a música em si, a adoração não tem a ver com aquela parte do culto, onde os irmãos tocam e a igreja canta, né? A adoração, na verdade, ela é tudo aquilo que eu faço para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. Então eu começo dizendo o seguinte: como que eu resumo o que é adoração? Toda criatura nesta terra, ela foi criada para um propósito, né? A dica, ou seja, a forma mais lúdica que eu posso ensinar é falando sobre instinto. Quando o Senhor Jesus Cristo nos formou através do verbo, Deus liberou Jesus, que é o verbo, e o verbo se
se fez criatividade. Amém? As coisas começaram a ser criadas pelo verbo. A palavra fez as coisas. Quando isso aconteceu, de alguma forma, ele estava criando várias coisas com códigos diferentes, para fins diferentes, com instintos diferentes. A cerejinha do bolo da criação foi o homem. Porque o homem é o único que tem a imagem e a semelhança. Imagem é uma coisa, semelhança é outra. Aqui a gente entra em corpo, alma e espírito, tá? O corpo e o espírito são imagem. A alma é semelhança, ok? O que é semelhança? A palavra semelhança quer dizer os atributos, as características, ou seja, personalidade, temperamento, jeito de agir. Sabe quando a gente fica muito perto de uma pessoa, a gente pega o jeito dela de falar? Então, aquele jeito de falar nela seria essa semelhança, ok? Então, nós fomos criados, Adão e Eva foram criados para ser imagem, iguais, aquilo que você vê no espelho, né? E a semelhança, os atributos, as características de Deus. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é manso, né? Deus é amor. Então, essas características foram colocadas no homem. Só que tem um instinto primário. Por exemplo, qual que é o instinto do gatinho? O instinto do gatinho é miar. Você pode ver que existe um instinto nato do gato, que todo gato é igual. Todo cachorrinho é cachorrinho. Não tem como você falar diferente. O cachorrinho é aquele lá. Falam que é o melhor amigo do homem. Aqueles atributos do cachorrinho. O boi, a vaca, a girafa. Animais. Por exemplo, os atributos de um vegetal. Não tem como ser diferente. Ele cresce, quando tem o sol, faz a fotossíntese e cresce, né? Enfim, Deus criou tudo isso. Porém, o homem foi criado para uma coisa, para a glória e o louvor de Deus. Não existe outro atributo primário. Quando eu digo primário, é o primeiro. As primeiras coisas. O instinto primário do homem é adorar ao Senhor. Se nós sairmos disso, queridos, a gente talvez caia em qualquer outra idolatria. Amém? Como o homem foi criado para ser um adorador, toda vez que o homem não adora a Deus, como é o instinto dele? Por exemplo, um gatinho, quando está fora do seu habitat, ele vai deixar de miar? Um cachorrinho, quando ele está fora do seu habitat, ele vai deixar de latir? Ele vai, por exemplo, mugir? Ele nunca vai deixar o seu instinto. Um homem, quando está fora do seu habitat, ele continua sendo aquilo para qual Deus criou. É primário. Então, o homem nunca vai deixar de ser um adorador. Ele, se não adorar a Deus, no habitat que Deus criou para ele, ele vai adorar qualquer outra coisa. Primeira coisa que o homem vai adorar, se não for Deus, a ele mesmo. A gente chama disso de egolatria. A gente vai falar isso em outras aulas, ok? O adorador ególatra. E também tem o adorador idólatra. Nós vamos falar sobre isso, tratar sobre isso, e vamos orar para que o Senhor aniquile toda a idolatria e toda a adoração falsa do nosso coração. Amém? Durante os módulos nós vamos falar sobre isso. Então, Deus, quando criou Adão e Eva, colocou Adão e Eva lá no jardim. Para o quê? Para a honra e a glória do nome dele. E todos os dias, Deus descia até o jardim. E Adão e Eva adoravam ao Senhor porque eles nasceram para aquilo. Amados, quando nós fazemos aquilo que nós amamos, nós não queremos fazer mais nada. Vocês já trabalharam em um lugar onde vocês não gostam? É um negócio de doido, né? Parece que a gente dá tipo meia-noite, mas não dá hora de ir embora. Mas se a gente trabalha em algum lugar que a gente gosta, as horas passam, fica leve, a gente suporta até pessoas chatas, que tá tudo bem, eu tô fazendo o que eu amo. Então imagina isso para o nosso instinto de adorador. O homem que não adora a Deus, o contrário de adoração é idolatria, tá?
O homem que não adora a Deus, ele sempre vai procurar um objeto de adoração. Ele nunca vai ser satisfeito com qualquer outro objeto, porque ele foi criado para adorar a Deus. E não tem nada que possa ser colocado no lugar de Deus. Deus é o único que, quando adorado, ele devolve um poder extraordinário. E o homem foi criado para adorar e receber de volta a presença. E ninguém consegue suprir essa presença a não ser a Deus. Então, o homem que não está no seu lugar de adoração primário, que é Deus, toda vez ele vai adorar algo e ele não vai receber aquilo que é necessário para supri-lo. E sempre vai ter um vazio. Sempre. Pode ser Satanás, adorador de Satanás, pode ser adorador de si mesmo, pode ser adorador de prazeres desse mundo. Tudo o que o homem adorar, que não for Deus, ele não vai receber de volta aquilo para o qual ele foi criado para receber de volta, que é a presença. Amém? E isso que nós precisamos entender aqui, né? Eu preciso entender o caminho da adoração no reino do Espírito. Porque Adão e Eva, lá no jardim, eles sabiam começo, meio e fim de como adorar a Deus. Eles sabiam exatamente onde eles tinham que ir, como eles tinham que se comportar. Eles sabiam exatamente a quem eles estavam adorando. Eles conheciam. Porque uma coisa muito difícil é você adorar aquele qual você não conhece, da qual você não vê. Adão e Eva, eles sabiam quem eles estavam adorando e eles conheciam quem eles estavam adorando. Então a adoração deles é perfeita. Era perfeita. E Deus fez dessa forma. Deus nos fez adoradores para conhecer quem nós vamos adorar, saber e ver face a face. A partir da hora que Adão e Eva foram expulsos do jardim, Satanás entrou com o engano. E a palavra fala assim, em 2 Coríntios, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. O entendimento de todos os humanos foi cegado. O nosso entendimento, amados, ele vai sendo aberto pelo Espírito Santo conforme a nossa santificação, pouco a pouco. Conforme mais nós vamos entendendo, vendo, produzindo e sendo operantes, aqueles 4 termos que eu falei no começo, nós conseguimos alcançar níveis de adoração maior. E eu quero que você entenda hoje que quanto maior o nível da minha adoração, mais um corpo transmissor de glória eu vou ser. Nós vamos caminhar para entender até o final dessa palavra o que é um corpo transmissor de glória, tá? Você que está em casa, anote aí. Um adorador precisa ser um corpo transmissor de glória. Por quê? Um adorador, ele vai ter contato com a presença, porque ele vai entender como, onde, quando adorar. Quando ele tiver contato com a glória, o corpo dele vai transmitir essa glória. Vocês já perceberam que às vezes tem pessoas que vão pregar, adorar, de repente a glória se manifesta por causa de uma pessoa? Não que essa pessoa tenha algo por ela mesma. Mas essa pessoa, ela conseguiu atingir uma dimensão onde está a presença de Deus e o corpo dela virou um transmissor de glória. Através de frequências, através do som, através da fé dela, através das palavras que ela ouviu o próprio Jesus falar. E de repente, a presença de Deus começa a se manifestar por causa de uma pessoa. Então, vamos começar dizendo: um adorador profético é aquele que vai se tornar um corpo transmissor de glória. Ele será aquela pessoa que, onde ela chegar nessa terra, a presença de Deus e o reino de Deus vai se manifestar junto. Porque corpo, alma e espíritos alinhados em Jesus são portais da presença de Deus para onde essa pessoa estiver. Muitas vezes, nós guerreamos,
falando assim, ai meu Deus, tem que sair desse lugar, porque esse lugar aqui tem muito demônio. Esse lugar aqui está muito opresso. Ai, eu me senti sugado nessas regiões. Aí eu entrei na casa de fulano, e aí, poxa vida, amados, isso só vai acontecer enquanto ainda nós não formos corpos transmissores de glória. Porque o dia que nós formos corpos transmissores de glória, quem vai ter que se afastar são as trevas. Porque a palavra de Deus diz, quando a luz chega, as trevas se vão. Se nós chegamos e as trevas abraçam a gente fica com energia negativa, assim que o povo fala, cheio de seta. Ai, porque eu fiquei pesado quando eu cheguei nesse lugar, quer dizer que não há luz em nós. Porque quando há luz em nós, aonde a luz chega, as trevas precisam dar lugar, né? Se eu apagar a luz aqui da minha casa, o que vai acontecer? As trevas vão se manifestar. Entendam, escuridão. Na hora que eu acendo a luz, imediatamente as trevas se vão. Por que que na palavra Jesus diz assim, ó, inferno são as trevas, né? É o império das trevas, mas o reino de Jesus é o reino da sua maravilhosa luz. Vamos conectar as palavras? É o império das trevas. Por que que Deus faz alusão com o inferno de império das trevas? Por um motivo. Porque a única coisa que tem luz própria é o próprio Deus. A glória é luz. E na ausência de luz, há trevas. Não tem outro. Não existe outro que tenha luz a não ser Jesus. Por exemplo, Apocalipse diz que lá na eternidade não haverá sol, porque o próprio Deus iluminará a eternidade. Ele será o sol. Vocês entendem? De tanta luz, de tanta glória, de tanta majestade, não haverá sol, não vai precisar sol. E será sempre dia, porque nunca haverá a ausência da presença de Deus. Amém? Vocês entendem isso? Quando eu começo a entender sobre luz, quando eu começo a entender da presença de Jesus, eu me torno um portador da presença de Jesus, automaticamente eu tenho uma armadura de luz. Queridos, a armadura de Paulo, lá de Efésios 6, ele fala dessa mesma armadura, só que de luz em Romanos 13. E essa armadura tem que ser de luz. O que é armadura? É Jesus. Jesus é a armadura. Quem que é a salvação? Não é o capacete da salvação? Quem que é a nossa justiça? Jesus é a nossa justiça. Quem que é a nossa fé? Escudo da fé. Jesus é a nossa fé. Quem que é a espada? É a palavra de Jesus, é a nossa espada. Quem que é a verdade? O cinturão da verdade. É Jesus. Quem que é a nossa paz? Que é o sapato da paz. Jesus. Jesus nos veste. Vamos voltar então para o jardim? Por que que Adão e Eva eles se viram nus quando pecaram? Porque antes de se verem nus, eles eram vestidos por Jesus. Havia luz neles. Quando eles têm contato com a glória de Deus, Adão e Eva, eles eram cheios de luz. Imagina, gente. Jesus, quando subiu no Monte da Transfiguração, quando ele desceu, estava com o rosto cheio de luz. Quando Moisés subiu no Monte Sinai para falar com Deus 40 dias, quando ele desceu, o corpo dele estava cheio de luz e não conseguia enxergar o rosto dele. Por quê? A partir da hora que eu tenho contato com a luz, eu fico cheio de luz. Vocês entendem? Adão e Eva, eles não tinham apenas contato com a luz, eles andavam com Deus todos os dias, na viração do dia. Adão e Eva andavam com a luz. E essa luz vestiu eles de salvação, de justiça, de fé, de palavra, de verdade, de paz. Jesus os vestiu. Entendam uma coisa. Por que que Adão e Eva se viram nus quando comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal? Anotem no caderninho de vocês, a luz da adoração. Quem está aí assistindo quiser anotar, anotem isso. A glória de Deus traz juízo instantâneo para o pecado. Vou falar de novo. A glória de Deus traz
juízo instantâneo para o pecado. Por quê? A glória de Deus é luz e o pecado é trevas. Aonde a luz chega, as trevas se vão. Amém? Uma não pode andar com a outra. Porém, a luz, quando chega, ela aniquila o poder das trevas e quem está nas trevas. É um juízo. Ela mata o pecado. Por exemplo, bem prático no Novo Testamento. Ananias e Safira, eles brincaram com a glória de Deus. Eles não estavam brincando com Pedro ou mentindo para Pedro. Pedro, ele tinha tanto da presença de Deus que a palavra de Deus diz que quando Pedro andava pelas ruas, a glória do Senhor estava nele. Só a sombra de Pedro, o povo ia emparelhando os doentes na calçada, Pedro não precisava dar o comando, orar, ficar 40 minutos expulsando demônio. Pedro só passava. Quando a luz do sol batia e a sombra projetava nos feridos, nos endemoniados, naquelas enfermidades de anos, eles iam só levantando. E Jesus disse, vocês farão coisas maiores do que eu farei. Jesus precisava dar uma... Jesus, né? Ele quis que fosse dessa forma. Jesus dava uma palavra, Jesus colocava a saliva no barro. Jesus, ele ensinava. Pedro não precisava nem fazer isso. A sombra dele curava. O lenço de Paulo, quando levado, tinha tanta frequência da glória, tanta unção da glória, que quando o lenço de Paulo ia para outro lugar, as pessoas só encostavam no lenço. A unção estava impregnada no lenço, o lenço curava. Vocês entendem? Isso é só o resquício da glória. Quando a glória chega, aniquila tudo que é enganoso, tudo que é pecado. Em Adão e Eva, quando eles pecaram, eles tinham tanta glória de Deus, que Deus sabia o que estava acontecendo. Deus tirou a glória do corpo deles, porque senão eles iriam morrer. E Deus não quis destruir. Deus amou tanto Adão e Eva e as suas descendências, que deu seu filho para salvá-los. O plano de Deus sempre foi relacionamento. Andar com Adão e Eva no jardim. E toda a descendência de Adão e Eva ia andar com Deus no jardim. Só que o pecado faz separação. E aí a luz se foi. O entendimento da glória, ele começou a cair. A partir da hora que você não tem mais aquele entendimento, ele vai caindo no esquecimento. Entenda. Mais uma vez eu vou falar. A partir da hora que eu não tenho entendimento total, com o tempo, ele vai caindo no esquecimento. Ninguém mais sabe como que é o nome de Deus. Ela é impronunciável. Ninguém mais sabe como é a glória de Deus. O único homem que pediu para ver Deus a face, Deus falou, eu não posso. Porque se eu te mostrar a minha glória, você morre. Lembra de Moisés? Mostra-me sua glória. Eu não posso mostrar a minha glória. Se você me ver como eu sou, você morre. A glória, a santidade de Deus é tão terrível, tão majestosa, que só de vermos a glória de Deus como ela é, nós morreríamos. Moisés teve que se esconder dentro da rocha para que Deus passasse. E quando Deus passou, a palavra fala que Moisés viu Deus pelas costas, mas se você ver bem no hebraico, não quer dizer pelas costas, mas a silhueta. Sabe quando você vê o sol se pôr e você vê lá no monte assim só a silhueta da luz? Não é mais o sol? Então foi aquilo que Moisés viu. Ele só viu a silhueta da glória e só isso fez o rosto dele ficar brilhante. Vocês entendem? Adão e Eva pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não é assim que está escrito? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas entendam, logo ali no jardim, quando a roupa de Adão e Eva, isso aqui é muito importante a gente entender. Alunos, essa talvez seja a parte mais alta do curso todo. Essa é a revelação do curso. Essa é a revelação da gente entender qual é a adoração profética e para onde nós vamos ter que caminhar. Eu não vou dizer para vocês que eu vou ter que caminhar
e eu vou alcançar a glória de Deus. Vocês vão alcançar a glória de Deus se vocês entenderem e praticarem aquilo que está sendo ensinado. Entendam, a adoração profética ela é possível. Aquilo que Moisés viu no monte, só a silhueta da glória, Jesus tornou de novo possível. Eu preciso entender isso. Se eu entender, a palavra fala assim, a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nossa mente vai ser liberta. A adoração é o tempo que eu dizimo na igreja, aquele tempo de... Isso vai cair em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, desde já, amado, que está no Instagram, aqueles que estão no Google Meet comigo, alunos da adoração, eu profetizo em nome de Jesus que todos os sofismas, todas as amarras de Satanás que fazem você ficar numa dimensão natural, sem entender a glória de Deus, sem entender aquilo que está disponível para você agora, esta cegueira, esta surdez, essa inoperância, essa improdutividade, eu sentencio a falência na sua vida. Todas as obras do diabo na sua mente, no seu intelecto, todo ensino errado, todo ensino religioso, eu sentencio a falência, vai cair. Porque você vai entender o que o Senhor preparou nas regiões celestiais para você desde antes da criação de todos os tempos, do mundo. Há algo preparado para você. E se você entender o que Deus preparou, você não vai perder. Então, em nome de Jesus, que essa espada desça sobre você. A espada de Hebreus 4:12, que ela é como tem 2 gumes, ela é poderosa para cortar propósitos, intenções e motivações do coração. Toda motivação errada vai ser cortada em nome de Jesus. Todo sonho que não é de Deus vai ser cortado em nome de Jesus. Todo projeto no teu coração que não é de Deus vai ser cortado por essa espada. Porque o que importa é que o Senhor seja glorificado desde que você nasceu até o dia que você for chamado pelo Senhor. Se esse dia é hoje, que o Senhor está te chamando hoje, não tem problema, queridos. Até Dimas, no último dia de vida dele, lá na cruz, lá de Jesus, ele teve uma oportunidade. Há uma oportunidade de você se alinhar no Senhor. Em nome de Jesus. Eu declaro essa palavra irrevogável sobre a sua vida. Vai ter alinhamento. Porque da mesma forma que Adão e Eva pecaram, foram destituídos da glória, no mesmo instante, Deus desceu de novo no jardim e procurou. Cadê vocês, filhinhos? Queridos, é como se Deus tivesse dado de louco, né? Não me levem a mal essa palavra. Mas vocês acham que Deus não sabia o que estava acontecendo? Vocês acham que Deus não sabia que Adão e Eva tinham pecado, que a serpente tinha seduzido, que eles tinham sido enganados? Deus sabia o tempo inteiro. Mas olha como Deus tratava eles que nem criança. Né? Eles eram as criancinhas do Senhor. Aonde vocês estão? Sabe quando a gente brinca de esconde-esconde com os nossos filhos? A gente sabe que eles fizeram coisa errada. E a gente vai lá, com muito amor, muito carinho, vamos entrar na brincadeirinha deles, porque, poxa, ele nem sabe o que ele fez. Deus brincou com eles até nessa hora, sabia? Tratou eles que nem criança. Filhos, aonde vocês estão? Eles estavam escondidos porque eles estavam nus. Por que eles estavam nus? Porque a glória saiu. Entendam uma coisa. Nesta hora, Deus alinhou a vida deles. Porque em Gênesis 3, versículo 21, diz a palavra que Deus fez uma roupa de pele para Adão e Eva. Eles pegaram folhas de uma figueira. Olha que interessante. Você já pararam para perceber que é de uma figueira? Tem uma coisa profética aí por trás, né? A figueira é Israel, né? E a figueira não foi capaz de salvá-los. A figueira não escondeu, mas da figueira viria um que cobriria as vergonhas deles. Queridos, diz a palavra lá em Gênesis 1, que dentro do jardim tinham animais domésticos e fora do jardim tinham animais selvagens. Quem aí tem um animal doméstico que ama muito, um pet? Eu tenho um. Eu amo muito ele. E, poxa, se alguém fizer algum mal para ele, eu acho que vão ver uma parte minha que não é legal. Eu sei que você também é assim, que ama um pet, não é verdade? Eu acho que pessoas que não gostam de pets podem ter um probleminha aí. Tô brincando. Queridos,
palavra de Deus fala que Deus fez roupas de pele. Pele é o que, queridos? Quando eu entendo que Deus, dentro do jardim, fez roupas de pele, eu entendo que ele sacrificou um animal. E entenda uma coisa, amados. Eu vou gastar para falar nisso nas outras aulas. O que era o Jardim do Éden, aonde que ele era, onde ele foi colocado. A palavra, ela cita portas no Jardim do Éden. A palavra fala sobre a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, fala de rios. Eu vou falar disso em outras, são revelações poderosas, né? Eu vou falar em outras aulas, mas eu quero dar um spoiler aqui para você. O Jardim do Éden, diz a palavra, que ficava entre 4 rios. O pastor Marcos vai ter uma aula que ele vai falar só sobre o rio de Deus. Vocês vão fluir, vocês vão nadar no rio de Deus, amém? E esse rio de Deus, queridos, olha que interessante. Gênesis 2 fala que de um rio, fluíam 4 afluentes, 4 rios. A gente não se dá conta, acha que são 4 rios. Tigre, Eufrates, Gizom e Pison. De acordo com os teólogos, é o Nilo, é o Ganges, o Tigre e o Eufrates que ficam mais para cima do Oriente Médio ali, né? Então toda aquela região era o Éden. Só que na parte leste do Éden foi colocado um jardim fechado. Ou seja, o Jardim do Éden era muito grande. Eu creio que era praticamente a África toda, todo o Oriente Médio, até lá embaixo, talvez a Ásia. Tudo aquilo era o Jardim do Éden. Éden significa terra em hebraico. Éden, a tradução é terra, né? Pode ser que seja o planeta Terra todo, né? Eu creio que quando havia o Éden, ainda era uma pangeia, quando Deus criou, né? Existem teses de que os continentes se soltaram depois do dilúvio. Há teses de que foi, né, um grande abalo sísmico, ou aquele Big Bang que falam que teve, não foram Big Bang, foram os demônios que foram jogados na Terra, né? E do que eu tô falando, Rodrigo? Será que o que eu tô falando, pessoal aí? Perdão, deixa eu beber uma água. Spoiler das aulas, tá? Nós vamos conversar bastante sobre a questão do Éden, tá? O que teve antes, né? Dessa Pangeia. Antes, você sabe que antes todos os continentes eram juntos, era uma Pangeia. Quando que se soltou, né? Eu creio que na época de Adão e Eva era uma coisa só, e aquela coisa só era chamada de Éden. Só que no leste do Éden foi colocado um jardim fechado, murado. Por que foi colocado muros? Porque antes de Adão e Eva houveram outras criações. Eu vou falar sobre isso em outras aulas, né? E também as entidades demoníacas, ou os anjos caídos que caíram, eles estavam soltos. Então Deus teve que fechar Adão e Eva no lugar, né? Quando você vê a serpente seduzindo Eva, em momento algum, a palavra dá base de que a serpente estava dentro do jardim. Subentende-se. Se o jardim tinha porta, pode ser que dava para sair do jardim. Ok? A gente vai entender essas coisas na palavra de Deus, tá bom? Eu não creio que a serpente seduziu a Eva dentro do jardim. Ela talvez tenha dado um rolê e a serpente seduziu, né? E aí o que aconteceu? Esse lugar fechado, entendam, para a gente entender a palavra de hoje. O lugar fechado, que era o Éden, o jardim no Éden. Então tinha o Éden, era o jardim no Éden. Decore esse nome, jardim. Nós vamos falar dele hoje, tá? E aí, nesse jardim, eu tenho certeza em afirmar para vocês
que era um pedaço do céu. Deus acoplou o céu na terra. E eu vou dar a base bíblica para vocês para isso. Ali no Jardim do Éden, tinha uma coisa que João, quando viu o céu, tinha no jardim. Só que João viu muito depois, na eternidade. A eternidade não tem começo, meio e fim, né? Mas se João viu a árvore da vida, Apocalipse 22 encerra a Bíblia. Tava lá. Eu vi um trono. Do trono e do cordeiro fluía um rio, que era como cristal. E na margem desse rio, tinha uma árvore. A árvore da vida. Que dá frutos a cada mês no ano e as folhas são para a cura das nações. Vocês estão entendendo até aí? Aí, de repente, Moisés, quando vai escrever sobre o jardim no Éden, lugar fechado, ele diz assim, ó, tinha um rio e tinha a árvore da vida. Amados, de acordo com João, esse lugar é o céu. Ou seja, tem um lugar na terra que Deus acoplou céu e terra. Estão pegando? Céu e terra estavam acoplados, estavam juntos, era a mesma coisa. Adão e Eva, na viração do dia, se encontravam com Deus ali. Aí o que aconteceu? Um dia foram seduzidos, pecaram, perderam a glória, se esconderam, mas entendam, vamos perceber o que estava acontecendo lá na eternidade. Imagina Deus vendo Adão e Eva pecando. Sabe aquela brincadeirinha? Sabe aquele meme? O pastor Marcos e a pastora Thalita estão falando que eu estou dando spoiler da aula dele. Nem vem que eu não estou dando spoiler, porque eu sempre dei essa aula e falei dessa dessa parte. Vamos lá. O que aconteceu? Adão e Eva, enquanto estavam pecando, Deus, junto com o Espírito Santo e Jesus, fizeram assim, né? Imagina. Na hora que o pai viu aquilo, imagina assim, a decepção do pai, vendo Adão e Eva pecar. E aí Deus amou tanto aqueles dois que estavam pecando, que ele chamou o filho. E, de repente, Deus vira para o filho e começa a pedir algo para ele. Filho, olha só o que a nossa criação está fazendo. Eu poderia destruí-los, mas eu amo tanto eles. Salve eles para mim, por favor. Tem uma música muito linda que eu amo, né? Que traz a visão de Jesus no céu essa hora. E quando a gente está no presencial, geralmente alguém toca, né? Mas aqui é aquela música assim, ó. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer lá na terra para salvar o mundo. E aí vai, né? Vocês conseguem ver conseguem enxergar essa cena de uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Adão e Eva pecando e o pai dizendo, filho, faz isso para mim. E aí, depois dessa reunião, Jesus disse para ele que faria, né? Tudo que você fizer, pai, eu vou fazer, tudo que você pediu, eu vou fazer. Aí, Deus desceu no jardim e perguntou, filhinhos, onde vocês estão? Eles estavam escondidos. Eu quero ler um texto para vocês. Não está na apostila. Mas vocês entendem comigo? E o jardim era a eternidade. E a eternidade não se conta tempo.
a eternidade sempre foi, sempre será e sempre vai ser. Não tem começo, meio e fim. A eternidade é para sempre. Adão e Eva, a gente não sabe quanto tempo eles viveram dentro do jardim antes de pecar. Pode ter sido eras e eras. Quem é eterno não envelhece. Não dá para saber. Mas um dia, eles foram expulsos do jardim. Aí começou a prisão chamada Cronos. Tempo. Vocês entendem? Só começou a contar o tempo a partir do dia que eles foram expulsos do jardim. Antes, era eternidade. Eles não morriam. Não havia fim. Então, o primeiro ano deles, eles já eram adultos. Eles foram criados adultos, né? Eles não foram crianças. Eu pergunto, será que Adão teve um umbigo? Claro que não. É óbvio que não. Só tem umbigo quem teve mãe e teve o cordão umbilical. Umbigo umbilical. Amém? Então, Eva não teve, Adão não teve umbigo, tá bom? Quem teve mãe e foi criado por um cordão umbilical, tem umbigo. Está respondida essa pergunta. Toda vez que você abre caixinha de pergunta, Rodrigo, e o povo pergunta, Adão teve umbigo? Pergunta, cada pergunta desse tipo aí. É até bom ter me falado agora, porque quando eu vim de novo essa pergunta, sabem. Eu já sei. Só tem umbigo que Já teve aprendi. mãe. Já tá anotado aqui. Pois é. Então, vocês concordam comigo que dentro do jardim era eternidade? Então vamos lá. Quem tem Bíblia, abra comigo, porque vocês vão marcar isso na Bíblia de vocês. Apocalipse 13, versículo 8. Eu espero que eu esteja certo, porque eu estou falando de cabeça. É isso mesmo. Queridos, vai ter uma aula aqui que eu vou falar sobre o destino de cada adorador. E eu vou falar para vocês de 7 livros que estão no céu ao nosso respeito. Quando nós formos julgados pelo Senhor, os 7 livros vão ser abertos. Wesley, onde que está isso na Bíblia? Eu vou mostrar. Tem que fazer o curso. Amém? Para quem está lá na internet aí, queridos, esse curso é um curso fechado. A primeira aula para vocês entenderem que existe esse tipo de ensino. Amém? Aí, se você quiser se inscrever nesse curso, aí depois você entra na minha bio, tá bom? E lá tem o linkzinho de inscrição. É toda segunda-feira, das 7h30 às 10h30. Este só o primeiro módulo, tem 4 módulos. Amém? Apocalipse 13. Olha só. Deus teve que criar um livro depois da queda. Porque, de acordo com a palavra de Deus, tem um livro antes da criação. É dele que nós falamos no destino. Né? Eu vou orar. Nós vamos orar, nós vamos colocar diante de Deus o nosso destino, né? Para que Deus alinhe. O mais importante desse curso é o alinhamento de destino, mais do que aprender sobre adoração profética. Né? Em Salmo 139, versículo 16, fala que o Senhor escreveu todos os dias da nossa vida num livro. Ou seja, tem um livro seu no céu que Deus já projetou a sua vida e os seus dias. Ele escreveu quem você seria, por que você seria. E aí vai, né? E olha só que interessante. Nesse texto de Apocalipse 13, versículo 8, eu entendo que foi criado o livro da vida. Mas aconteceu uma coisa no jardim. Lembra que eu falei que Deus fez peles para cobrir Adão e Eva? Vê se você entende onde eu quero chegar. Olha esse versículo. A saber, 13:8, Apocalipse 13:8. A saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Quando que o mundo foi criado? O mundo, nesse termo do hebraico, do grego, ele não foi criado por Deus. Este mundo foi criado pelo pecado. Porque o que Deus criou foi o Éden. E no Éden colocou um jardim.
o mundo, como ele é, foi criado por engano do pecado. Vocês entendem? Deus combinou com Jesus na eternidade, desceu até o jardim. Vocês pecaram, estão destituídos da roupa da glória, não podem mais. Mas eu vou salvar vocês. Deus pegou um cordeiro e sacrificou um cordeiro, o pet de Adão e Eva. No jardim. Derramou sangue no jardim. O primeiro altar de toda a história foi dentro do jardim. Porque a palavra diz assim, ó, vou salvar vocês. E Deus, através do profeta, disse, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A gente não sabe quem escreveu, né? Ninguém sabe quem escreveu esse livro. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E ali, o cordeiro foi sacrificado. Isso está em Apocalipse. Apocalipse retratam as coisas que aconteceram e acontecerão na eternidade. O jardim era a eternidade. Eis o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, antes da criação do mundo. Jesus foi crucificado no jardim. Vocês estão entendendo? Que coisa poderosa? Imagina Deus arrancando a pele do cordeiro e vestiu Adão e Eva. Guardem isso. Só tem um jeito de acessar a eternidade hoje. É vestido de Jesus. Não tem outro jeito. É vestido da pele do cordeiro. E aí o que acontece? Adão e Eva foram expulsos do jardim. Diz a palavra que o jardim foi fechado. 2 querubins foram colocados à porta. E a palavra fala que a espada do querubim começou a girar em volta do jardim. Por que girar em volta do jardim? Entenda, o jardim não tinha uma porta só. Se o jardim tivesse uma porta só, não precisava a espada girar em volta do jardim. Era só colocar 2 querubins na porta e eles fechavam. Só que foram colocados 2 jardins na porta, 2 querubins na porta principal e a espada girava. Quem passar por ali era ceifado na hora. Ok? É só você ler Gênesis que você entende que o jardim tinha mais porta, tá? É só ler. O Gênesis 1, 2 e 3, fiz umas lives aí, vocês acharem, vocês assistem. Né? O Adoradores Proféticos, eu sugiro, assistam as lives que eu fiz do Gênesis revelado. Para vocês aprenderem e me entender muitas coisas que eu falo, tá? Pra gente ir pra frente. Vocês vão ter mais conhecimento ali, tá? Tendo o conhecimento do Gênesis revelado. Né? A revelação, os códigos que tem em Gênesis, eu não lembro como chama o vídeo. Tem tanto no meu YouTube quanto aí no Instagram, tá? Eu fiz 3 lives sobre Gênesis e mais algumas sobre outras coisas, tá? É importante entender. E aí o que aconteceu, gente? Adão e Eva foram. Qual o seu YouTube? Pastor Wesley Rocha. Eu acho que tá assim. Pastor Wesley Rocha, vocês acham no YouTube. E vamos agora caminhar. Adão e Eva foram expulsos do jardim e eles começaram a habitar em uma terra, né, que a Bíblia chama de mundo, aonde as entidades lançadas do céu estavam soltas. Né? Tanto que, logo de cara, os filhos dele já tiveram assassinato, foram lançados para uma terra longínqua, tiveram filhos, ninguém sabe de onde que Caim teve, né, filhos. E aí? Adão e Eva geraram filhos, que geraram filhos, que geraram filhos. E Deus procurou um homem que fizesse uma aliança com ele. A partir
da hora que Deus achou um homem que fizesse uma aliança com ele, que foi Abraão, eu creio que Deus testou muitas pessoas. E nenhuma delas passaram no teste igual a o Abraão pela fé. Abraão foi testado no maior limite possível e isso agradou a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, da descendência de Abraão viria um que salvaria todos. Ok? Então, sempre a partir de uma aliança tem salvação. Então, eu quero dar uma dica para você aqui, adoradores proféticos, pessoal que está assistindo, tá? Todas as vezes que você quer trazer salvação na vida de uma pessoa, faça uma aliança com Deus. Toda aliança gerou salvação, restauração e redenção na vida de uma pessoa. Aí você pode dizer assim, mas Wesley, eu já fiz uma aliança com Deus de salvação. Queridos, a maior aliança que possa se fazer com Deus chama adoração. Faça uma aliança de adoração. Por exemplo, fulano da minha família não é salvo. E eu quero que ela se converta. Faça uma aliança com Deus de adoração. Por exemplo, o povo pentecostal chama isso de campanha. Vocês querem chamar de campanha? Pode chamar. Eu não quero chamar de campanha porque tudo que a gente tem um jeito de fazer se torna religiosidade. Toda vez que você fizer uma aliança com Deus, você tem que fazer igual a Abraão. Abraão fez uma aliança com Deus e ele disse assim, tá Deus, eu vou lá no monte sacrificar meu filho, aí o Senhor me chama de o pai da fé. Abraão não sabia de nada. Abraão, ele só foi saber o que ia acontecer depois que ele obedeceu. Então toda aliança precisa vir de um comando da voz de Deus. Então Deus vai te mostrar onde, quando e como fazer uma aliança. Aonde construir um altar. Né? Abraão construiu um altar. E a partir da hora que ele construiu um altar, veio a promessa da salvação. Né? Que através do descendente de Abraão viria o Messias. Por causa dessa aliança. Amém? Então vamos falar de salvação aqui, querido. Você quer que Deus traga... É na sua família que você quer que alguém que se converta, faça uma aliança de adoração com Deus, mas não faça do seu jeito. Porque a Crentolândia ama. Vai fazer uma campanha de 7 domingos no monte. Vou acordar às 6 da manhã, vou subir para o monte e essas 7 campanhas vão salvar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não se move segundo a sua mente. Deus não se move segundo os seus padrões. Todas as pessoas que acertaram em Deus e foram abençoadas foi porque se moveram no padrão de Deus. E Deus, ele é multiforme. Para cada um ele fala uma coisa. Ele se move para cada um de um jeito. Ele sempre vai ter um novo. Deus sempre vai falar algo novo para alguém, diferente. Se você fizer no seu padrão, vai acontecer uma coisa. Você vai se frustrar e vai se tornar um religioso. Porque todo religioso é frustrado. Todo religioso ele é frustrado e todo frustrado persegue. Já perceberam? Todo mundo que é frustrado em alguma área da vida vira um perseguidor. Vira um criticador de gente que dá certo. Não é verdade? Então entendam isso. O religioso, ele faz segundo o seu padrão. Mas aquele que ouve a Deus, obedece a Deus, sempre estabelece uma aliança. E toda aliança gera salvação, redenção, restauração e libertação. Amém? Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Deus fez uma aliança a partir da geração deles, com um homem que teve fé e quis fazer aliança e passou pela prova. Abraão, Isaac, Jacó, Judá, monte descendente, Davi. Do trono de Davi sairia o Messias. Aí veio da descendência de Davi. Amém? E ele sentou no trono de Davi. Jesus veio. Agora vamos entender quem era Jesus e o que ele fez para caminhar para a adoração profética, tá bom? Entendam, eu tenho que falar tudo isso, porque senão a gente não entende o lugar que eu quero levar vocês, adoradores proféticos. Amém? Entendam, Jesus, ele disse assim, ó, certa vez. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Adão e Eva estavam com o Pai. Foram separados do Pai. Aí veio Jesus,
olha para a descendência de Adão e Eva e fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos? Aí leva de novo a descendência de Adão e Eva para o céu. É isso. Jesus, ele veio restabelecer a conexão que o pecado quebrou. Como que ele fez isso? É aqui que entra a adoração profética. Nós precisamos, a adoração profética é aquela que vai nos conectar no mesmo nível que Adão e Eva tinham. Wesley, isso é possível, é só para a eternidade. Nós temos um corpo cheio de pecado, nós somos pecados. Nunca a gente vai conseguir ser perfeito. Então eu quero te dizer, essa parte, Jesus pagou. O resto é aproveitar o que Jesus pagou e se conectar de novo com a eternidade. Então entendam uma coisa. Vamos falar sobre dimensão e sobre portas. Para falar, ó, quem gosta da parte espiritual, das coisas incríveis, vou falar sobre dimensão e sobre porta, hein? O povo deve estar perguntando para mim, Wesley, cadê a apostila? Você não está falando da... Tudo que eu estou falando está na apostila, tá bom? Mas de uma forma mais didática. Eu quero que os alunos adoradores proféticos anotem no caderninho de vocês o texto que eu vou basear todo o curso, e os professores dos adoradores proféticos vão basear todo o curso. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Este texto é a base dos adoradores proféticos, tá? Que diz assim, ó, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo, pela graça sois salvos. E aqui que vem o negócio. E ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em regiões celestiais com Cristo Jesus. Então, vamos resumir aqui. Estava todo mundo morto, Jesus ressuscitou, mostrou o caminho, nos ressuscitou junto. Ressuscitou como? A palavra não fala que quando você está morto e você desce na água do batismo, você levanta uma nova pessoa? Ou seja, morre o velho homem e nasce o novo. Isso aqui é uma ressurreição. Quem morre e nasce de novo é a ressurreição. Ele nos ressuscitou. Ou seja, isso chama vida eterna. É a salvação. Quando ele te dá a salvação, ele te ressuscitou. Ok? Não está falando da ressurreição do último dia. Todo mundo que um dia que aceitou Jesus como Salvador já ressuscitou da morte, porque estava morto. O salário do pecado é a morte. Amém? Mas o dom gratuito é a vida eterna. Então, se você aceitou Jesus, você já está ressurreto em Cristo. Você já é uma nova criatura. Amém? E aí o que acontece? O Pai, quando consumou todas as coisas, fez Jesus assentar nas regiões celestiais. E aí, esse texto fala, e nos fez assentar juntos. O que Jesus veio fazer? Voltar Adão e Eva para o lugar onde eles tinham. Só que Deus desacoplou o céu da terra. Então não tem mais um lugar onde a terra está acoplada para o céu. Não tem mais. O lugar da adoração, então, de que Adão e Eva se encontravam com o Pai, está completamente no terceiro céu. Peguem isso. É muito importante. Tem um lugar na Terra que estava acoplado. Eu vou ensinar para vocês esse lugar nas outras aulas, tá bom? A Bíblia fala isso. Tem um lugar que é a menina dos olhos de Deus na Terra. Até hoje esse lugar ele é disputadíssimo. Tem um lugar onde o jardim estava acoplado na Terra. E ele é o mais especial para Deus até hoje na Terra. Só que não está mais acoplado. O céu é céu, a terra é terra. Antes estava, o pecado fez separação. Porém, o Márcio está falando, Jerusalém, não é todo Jerusalém. É em Jerusalém. E eu vou falar para vocês onde que é. Tem vários textos bíblicos que falam desse lugar. São códigos espirituais. Mas é spoiler para as próximas aulas. Não vou poder falar aqui, tá bom? Vocês vão cair de cara no chão quando eu falar isso para vocês. Vamos lá. Jesus, eu quero falar agora desse lugar das regiões celestiais. O que é adoração profética?
é visitar as regiões celestiais. Mas não apenas visitar, é conhecer as regiões celestiais. Bem que o pessoal da live já fica doido para fazer o curso. É uma forma da gente mostrar esse ensino. Deixa eu falar para vocês. Podem conter muitos cursos por aí, e eu não sei quais deles ensinam esse conteúdo de adoração profética. Eu quero dar uma sugestão para você. Se você está interessado nesse curso, se inscreva. Pode ser em qualquer lugar do mundo ou do Brasil inteiro. Tem online e tem presencial. Nós estamos em São Paulo, né, uma região perto do centro de São Paulo. Se você é de São Paulo quiser fazer presencial, dá para fazer, mas dá para fazer também online, para aprender sobre adoração profética e entender como acessar as regiões celestiais. E eu te garanto, quando você conhecer a palavra de Deus ela é uma espada e uma chave. A palavra de Deus vai fazer você acessar as regiões celestiais. Só que são códigos que só o Espírito Santo pode dar. E eu vou resumir esse código aqui agora, ok? Nesse texto que Paulo fala sobre as regiões celestiais, ele fala que é possível. E ele nos fez assentar nas regiões celestiais. É o terceiro céu. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo visitou. Quando você vê lá, conheço um homem que há 14 anos atrás, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi até o terceiro céu e viu coisas que não pode falar aqui. Ou seja, Paulo visitou o terceiro céu. Davi visitou o terceiro céu, gente. Sabe esse rio, é a árvore da vida, que eu falei para vocês? Davi descreve na palavra no Salmo 46. Davi é um cara que visitou as regiões celestiais. E eu quero te dizer uma coisa, querido. Eu preciso contar para vocês o que Deus me disse sobre o chamado. Um dia Deus falou assim para mim: eu te chamei para ativar a adoração profética no povo do Brasil. Eu estou fazendo esse curso em obediência ao Senhor. Porque o Senhor me disse que esse é o nível da adoração da igreja primitiva. E que foi perdido. Que é o nível de glória. O Senhor vai trazer um avivamento nunca antes visto para o Brasil. Todos os profetas do mundo. Porque profeta brasileiro falar de Brasil é uma coisa. Agora, os profetas do mundo inteiro estão falando o quê? Brasil. O bastão da evangelização é de vocês. Vocês são a plataforma no momento de adoração do mundo. Vocês vão exportar a adoração. O último avivamento que a terra vai ver vai vir do Brasil. Os profetas estão dizendo isso. Como que o Brasil vai alcançar? No conhecimento da adoração profética. E não só eu que estou ensinando, não sou só eu que ensino isso, tá? Eu vejo pessoas que estão tendo a mesma revelação, porque a fonte é a mesma. Amém? O Espírito Santo de Deus está revelando. Então eu sugiro que vocês entendam isso. Porque a Crentolândia acha que a visitação do céu é na eternidade, quando morrer, aleluia, o arrebatamento vai vir, a igreja vai ser retirada, nós vamos fugir do diabo na tribulação e aqueles que não conheceram Jesus vão ficar e sofrer as consequências. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não creio em uma igreja que vai sair fugida do diabo. Eu creio no arrebatamento, mas eu creio numa igreja triunfante. Eu creio que Paulo, quando escreveu no último capítulo dos Romanos, assim, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não fala assim dos pés de Jesus, dos nossos pés, da igreja. Ou seja, Satanás vai ser esmagado debaixo dos pés da igreja em um momento onde a igreja vai se levantar. Porque quando a igreja se juntar em unidade, sem ataques de ofensa no meio da igreja de divisão. Queridos, só basta o poder da presença vir e as obras das trevas serão dissipadas. Porque quando a luz chega, as trevas se vão. Vocês entendem? Por que Deus não desce com poder? Porque não tem quem adore em espírito, em verdade e unidade. Ainda! Mas a unção do Senhor vai fazer isso nos últimos dias. Amém? Satanás não tem poder algum, queridos. O dia que Jesus falar assim, chega, acabou, sabe como que ele vai destruir o inferno? Porque o povo acha que ele vai lutar com Satanás e vai vencer, porque vai ser uma batalha daquelas. Queridos, sabe como que vai ser a batalha do Armagedon? Jesus e Satanás? A palavra fala assim, ó, com um sopro de sua boca
ele destruirá todo o inferno. Jesus vai fazer assim, ó. Acabou, Satanás. Só isso. O dia que Deus quiser, com um sopro da boca dele, ele destrói todas as obras do inferno. Só que ele escolheu entregar esse poder na mão da igreja. Como que a igreja vai conseguir trazer o reino de Deus até a terra? Vai ter que ir lá. Vai ter que buscar lá. Vai ter que entender como que a adoração é feita lá. Como que os anjos estão cantando agora. O que eles estão fazendo, o que eles estão falando, o que tem no coração de Deus. Porque o dia que a igreja entender isso, na hora que elas trouxerem para a terra, a luz vem. E quando a luz vem, as trevas se vão. João 1. Um dos textos mais incríveis da Bíblia. João 1. Quando a luz vem, as trevas se vão. Amém? Entendam então. Como que eu acesso às regiões celestiais? Entendam Jesus. João 10 é o versículo mais incrível para a gente entender isso e começar a caminhar para o final dessa aula. Amém? Da introdução da adoração profética. É isso que nós vamos fazer durante todo o curso. Buscar entender Jesus, os atos de Jesus, as características de Jesus, passar a adorar a Jesus naquilo que ele mostrou, não só no natural. Na Bíblia, nos códigos, nas entrelinhas, tem tudo que ele fez no sobrenatural. E o importante é no reino do Espírito. Amados, Deus é Espírito e importa que ele seja adorado em Espírito. Quando Jesus vinha, ele falava em parábolas, porque não eram para todos entender, eram para os salvos, para os escolhidos. Entendam quem quer entender o que eu estou falando. Amém? Nem todos entendiam. Muitos, os ouvidos estavam fechados. Muitos, os olhos estavam cegos. Muitos estavam inoperantes e improdutivos. E não entendiam o que Deus estava falando. Inclusive, quem não entendia, quando a mensagem de Jesus era tão forte que queriam matar Jesus. Aqueles que tinham essa palavra, só letra, de que viria um Messias, mataram Jesus, porque a palavra era apenas letra. Mas quando o Espírito Santo veio e mostrou para os discípulos de Jesus, o Pentecostes, ali eles puderam trazer a igreja doutrinada no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos para João 10 para entender como acessar as regiões celestiais e terminar essa aula. Jesus disse assim, ó, eu sou a porta. Quem para passar por mim será salvo. Quem passar por mim encontrará pastagem. Quem passar por mim encontrará salvação e pastagem. Deixa eu entender com vocês. Nesse João 10, Jesus fala assim, ó, quando eu falo, as minhas ovelhas escutam e reconhecem a minha voz. Uma característica da ovelha é de que ela não dá atenção para qualquer outra voz, a não ser a do seu pastor. Pode qualquer pessoa vir falar com ela. Na hora que o pastor que criou elas fala, elas ouvem. E aonde que o pastor vai, elas seguem a voz do pastor. Jesus estava falando, dando essa parábola, é uma metáfora. As minhas ovelhas, aqueles que Deus me deu, ouvem a minha voz. E Jesus disse assim, eu sou a porta. Queridos, toda porta tem uma chave. A revelação está aqui. Peguem isso, por favor, tá? A igreja de Filadélfia foi a única perfeita que não teve nada contra eles. E ele falou assim, ó, eu darei para vocês a chave de Davi. Que quando fechar uma porta, ninguém pode abrir. E que quando abrir uma porta, ninguém pode fechar. Só que entendam, por que que Davi teve o nome numa chave? Porque ele restaurou o tabernáculo. E o que que ele fez restaurando o tabernáculo? Ele colocou adoradores, trazendo adoração 24 horas por dia, 7 dias na semana. A chave de Davi, o entendimento da chave de Davi é que Davi entendeu que no céu, porque ele foi até o céu, os anjos davam adoração sem parar. Para a gente entender a quantidade, a gente tem que entender 24 horas por dia, 7 dias na semana. E quando você vai no Apocalipse, tem o número 24 e tem o número 7 o tempo inteiro. 24 anciões representam as 24 horas do dia. Porque no tabernáculo de Moisés haviam 24 sacerdotes que de hora em hora mudava de turno.
Então, cada hora era um sacerdote. Eram 24 sacerdotes. E aí fala que lá no céu tem 24 anciões. São as 24 horas do dia. 7 dias na semana, que é a perfeição de Deus. Davi, dia e noite, colocou levitas que adoravam o Senhor com música. A chave de Davi é exatamente a adoração ininterrupta. E aí Jesus disse assim, ó, quem passar por mim encontrará pastagem e será salvo. Então, como que eu abro a porta? Chave de Davi, a adoração. E quando eu acesso essa porta, eu encontro pastagem. Queridos, essa pastagem no grego significa jardim. Da onde que Adão e Eva foram expulsos mesmo? Não foi do jardim? Então entendam. Jesus, ele disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem estava com o Pai? Adão e Eva. Foram derrubados, saídos da presença de Deus. Veio Jesus restaurar de novo, colocar Adão e Eva aonde? No jardim. Aí Jesus vem e diz, eu sou a porta. Quem passar por mim encontrará o jardim. O Davizinho não escreveu isso também? Salmo 23 fala igualzinho o João 10. Porque o João 10 fala, Jesus fala assim, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou a porta. Aí veio o Davizinho e escreve assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes. Queridos, o que Davi estava falando? O pastor conduz ao jardim. E o jardim é o jardim do Éden, só que só espiritual. Como que você abre a porta? Com a chave de Davi. A adoração. Você passa pela porta e vai aonde? Onde Paulo falou. E ele nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Como a Bíblia se completa? Mas agora, para a cerne, como que se acessa Jesus então em adoração? Eu quero dizer para vocês, o primeiro nível da adoração profética é o mesmo lugar que Jesus esteve. E ela se chama cruz. Vai ter uma aula, eu acho que é na liderança da adoração, tá? Adoradores proféticos. Que eu vou dar a dica para vocês. A adoração que não começa na cruz, ela não tem acesso nas dimensões celestiais. Porque Jesus disse, eu sou a porta. Aonde que Jesus se fez a porta? Só pode ser na cruz. Porque a dica esteve no jardim. Lembra? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da formação dos séculos. Em Apocalipse. Jesus, ele foi morto não lá no Gólgota, mas ele foi morto antes no jardim. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Toda vez que eu vou para a cruz, eu me visto com a pele do Cordeiro. Debaixo do sangue do Cordeiro, eu passo por Jesus e eu acesso às regiões celestiais. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala em João 10, eu sou a porta. Quem passar por mim será salvo e entrará no jardim, o lugar preparado. Queridos, alguém está perguntando, as aulas ficarão gravadas? Essa aula vai ficar gravada aqui no meu Instagram. Mas as outras aulas, elas serão dadas online. É um curso pago, tá? É um curso de treinamento. Por que não pode ser de graça? Porque ninguém dá valor naquilo que não é pago. É um valor simbólico. Cada aula custa menos que R$30, tá? E nós não estamos atrás de dinheiro, tá? Esse ministério é um ministério que é um ministério de ativação, tá bom? Trabalha para a libertação de pessoas, trabalha para a ativação profética de intercessores e adoradores, amém?
E às segundas-feiras nós damos essa aula, tá bom? É das 7h30 às 10h30, toda segunda. Hoje é a primeira aula, nós estamos transmitindo essa aula, né? Alguém está perguntando aí, Jonatas, depois você chama, por favor, a gente no privado, a gente conversa com você, tá bom? Quem quiser qualquer dúvida, deixa eu falar uma coisa para vocês. Qualquer dúvida, sigam o Ministério Chaves do Reino. Alguém vai colocar aí do Ministério Chaves do Reino, arroba você coloca Tá. para mim, por favor. Coloco. Porque lá, lá, o pastor Johnny colocou. Ele colocou? Peraí, eu vou colocar Alguém aqui. colocou aí. Salva. A secretária do Chaves do Reino vai responder qualquer pergunta para vocês. Estão perguntando se fica salva, né? Aí tudo ela responde lá para vocês, tá bom? Porque começa às 7h30, você tem gente que fica atrasado, né? Deixa eu dar uma experiência para vocês, para fechar essa live. Queridos, chegou uma época da minha vida, ali em torno de 2009, 2010, Deus me deu uma experiência muito interessante. Que eu fui arrebatado até o céu. Só que, amados, eu não tinha muito contato com essas coisas porque eu era presbiteriano. Ninguém me explicou essas coisas. De repente as coisas começaram a acontecer comigo. Nas próximas aulas eu quero contar mais sobre esses testemunhos, tá? Mas antes de Deus me mostrar sobre a adoração profética, de repente, eu estava adorando ao Senhor, caí no chão e fui até as regiões celestiais. Comecei a ver o céu, comecei a ver os portões do céu. De repente teve um dia que o Senhor me levou até a cruz, eu não entendi o que estava acontecendo. Aí um dia Deus mandou um anjo, eu caí no chão, desacordado, veio um anjo em sonho e me falou do meu ministério e do que eu iria fazer. E de que a primeira dimensão que eu visitaria era a cruz. E eu aprendi isso que eu estou mostrando para vocês no tete-a-tete no Reino do Espírito. E queridos, se Deus me deu, eu tenho que dar de graça, no sentido da revelação para vocês. Eu quero passar para vocês aquilo que Deus me deu. Existe um passo a passo para ir até as regiões celestiais. Não é assim, eu vou até as regiões celestiais. O pessoal da adoração profética aqui do curso, a primeiros 40 minutos, a gente deu várias tarefas e lições. Para você conseguir atingir esse nível de adoração profética, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso, você vai ter que deixar isso, tarará, tarará. Quem quiser, é só fazer. Amém? E eu garanto, queridos, que vai acontecer. No seminário de adoração profética, na verdade, a gente faz, uma vez a cada 2 meses, um evento de adoração profética, onde a gente passa o dia inteiro adorando. O povo, tudo que se deixa, tem fé, é arrebatado ao céu, vê coisas celestiais. Arrebatamentos são naturais quando essas coisas acontecem. Porque a gente mostra o caminho. É um caminho de arrependimento, é um caminho de quebrar, é um caminho de libertação. Mas a minha pergunta é, queridos, qual é a diferença entre você habitar nessas dimensões e de vez em quando lá, quando alguém ora por você? É uma diferença muito grande. Tem gente que fez o curso com a gente há 5 anos atrás e até hoje visita as regiões celestiais toda vez que vai adorar. Mas teve gente que só alcançou essas regiões celestiais só nas aulas. Porque é o seguinte, quem foi sabe o caminho, sabe ensinar o caminho. Eu profetizo na sua vida que você não vai aprender, que você vai atrás de quem aprendeu o caminho, que você vai aprender o caminho, você vai pegar a chave com Jesus das regiões celestiais e vai permanecer lá. E você vai ser aquele que vai ensinar a estar nas regiões celestiais. Amém? As regiões celestiais, elas são possíveis. Essa é a adoração profética. Porque agora eu termino essa aula dizendo, eu comecei falando sobre corpos transmissores de glória. O que é estar nas regiões celestiais? É o teu espírito estar adorando ao Senhor nas regiões celestiais, entendendo, vendo, discernindo o que o Senhor quer nas regiões celestiais. E, amados, pasmem, não é uma coisa assim, uma metáfora. Eu não estou falando de um poema. Eu não estou falando... É algo literal. Nós vemos, ouvimos, interagimos com o céu. Isso é possível, está na Bíblia. João fez isso, Ezequiel fez isso, Paulo fez isso. Isso não foi possível só para eles.
É possível para todos aqueles que creem. E a palavra está aqui. Amém? E se o meu espírito estiver interagindo lá, o meu corpo na terra vira um corpo transmissor de glória. Porque, de acordo com Salomão, Eclesiastes, lá no versículo 6 do capítulo 12, fala que nós temos um fio de prata. O que é um fio de prata? É um fio condutor. Quando o meu espírito tem algo, ele conduz pelo fio de prata algo e o meu corpo vira um corpo transmissor de glória. É como se fosse o microfone e a caixa. O meu espírito está recebendo lá a voz de Deus e o meu corpo na terra está proclamando todas as vibrações, reverberações do céu, todo o som do céu, as palavras de Deus. E nós viramos boca de Deus na terra. Isso é adoração profética. Trazer o céu na terra. Como que eu trago o céu na terra? Vendo, ouvindo, discernindo o que tem lá e proclamando na terra. Porque tudo na terra se manifesta através da palavra e do som. Como que o céu e a terra foi criado? Haja e ouve. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, quando eu, na verdade, conheço o céu, quando eu proclamo, o céu se manifesta. É isso. Isso é adoração profética. Amém? E aí estão falando assim, ó, minha esposa linda está dizendo, inexplicável as coisas que acontecem depois de conhecer esses códigos. Amém? Vamos crescer no Senhor. Eu deixo o meu convite, então, para você que gostaria de fazer esse curso de adoração profética. Essa primeira aula nós fizemos aberto para você entender, amém? Que é possível. Há um ensino da parte de Deus nessa adoração em um novo nível. É possível para todos. Se você quiser se inscrever, eu já tenho aqui no meu Instagram, lá nos stories, mas vai no Chaves do Reino, queridos. Siga o Chaves do Reino, que é o nosso ministério, né? Tá aqui, ó. Chaves do Reino, ó. Amém? E lá na bio, sabe o link da bio, tem tem curso de libertadores. Nós ajudamos pessoas que querem ser libertadores, fazer libertação e cura nas pessoas. Nosso principal chamado é libertação, gente. Né? Aprendi com a doutora Neuza Tioca e hoje nós colocamos isso para fora. Amém? Rodrigo, muito, muito obrigado por ter aberto o seu canal, por ter alcançado essas pessoas, viu? Você quer falar alguma coisa, Rodrigo? Por favor. Eu agradeço aí a oportunidade. Gente, o pastor Wesley é uma bênção, vocês viram, né? Toda vez que ele fala, eu fico aqui anotando, é sempre uma aula. Eu tô aqui cheio de folha aqui que eu tô anotando. E foi uma bênção. Realmente, façam o curso, né? Isso aqui foi só o comecinho, né? A pontinha aí. Tem muita coisa ainda que ele vai falar, que eles vão falar, né? Os pastores aí, todos são uma bênção. Então, assim, vocês que me seguem, gostam aí do meu trabalho, confiam no que eu estou dizendo, então pode acreditar aí no pastor Wesley, tá? É um pastor, é um servo de Deus, é alguém que vai abençoar muito a vida de vocês aí. Então, assim, vocês viram só o comecinho como que foi maravilhoso essa aula, né? Isso é só o começo, eu tenho certeza que vocês aí que forem se inscrever vão aproveitar, vão aprender muito ainda, enfim, isso é maravilhoso, compartilhando esses ensinos, né, que ele tem, né, essas experiências que Deus deu para ele, né, e isso olha, de verdade, o valor realmente é só simbólico, porque o que a gente aprende, o que a gente vai levar, não tem preço. Então, façam com toda certeza. Obrigado, Amém. viu, pastor? Obrigado Rodrigo. mesmo. Pessoal, as inscrições, elas ficarão abertas até segunda-feira que vem, se eu não me engano, que elas são feitas pelo Simpla. E como é digital, elas encerram semana que vem, se eu não me engano, tá? E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu tenho testemunhos de pessoas que fizeram esse curso, mudaram a vida, Rodrigo. Elas mudaram a vida delas. Por conhecer algo de Deus, né? Quando nós conhecemos a Deus, nossa vida muda. A nossa intenção com esse curso é ensinar sobre Jesus. E aprofundar. Jesus, ele veio fazer algo. Se a gente só aprender o que Jesus falou, o que ele fez, a gente vai conseguir alcançar a eternidade. Mas eu também entendo que você vai aprender sobre um nível de morte que você não aprendeu ainda, de aniquilação do eu, das vontades,
A gente vai ter que abrir mão de muita coisa também para acessar as regiões celestiais. Amém? Eu diria que assim, é o evangelho puro e simples pregado de uma forma sobrenatural. É o curso de adoração profética. Porque ou a gente se converte, ou a gente vai conhecer algo que a gente vai ser cobrado. Porque aquele que é muito é dado, muito será cobrado, né? É um perigo conhecer essas coisas. Porque muitos se convertem de verdade, outros só ficam com ensinamento. E o problema é conhecer demais. Há uma cobrança absurda, né? Mas quem tem fé, entende, a verdade liberta. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória. Pessoal, muito obrigado. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ativar aquilo que nós falamos aqui e selar. Que Satanás não venha roubar. Eu proíbo Satanás de roubar aquilo que foi falado. Que seja colocado como uma semente agora no teu coração, como uma terra fértil. E que Satanás seja impedido de roubar essa semente. Que ela frutifique a 30, 60, 100 por um, como é dito lá na parábola do semeador. E que você possa prosperar debaixo da palavra de Deus. Se ela está selada no poder do Espírito Santo e selada no poder do sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Rodrigo, Deus abençoe, amado. Obrigado. Deus abençoe, pastor. Até uma próxima. Imagina. Conte comigo, dá um abraço aí na Priscila. Amém. Precisando, pastor, o canal está aqui à disposição de vocês dois aí, tá bom? Amém. Do Ministério. Deus abençoe. Tchau, Tchau, pastor. Deus abençoe. Tchau, tchau.